Olá, empresário! Olá, futuro empreendedor! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. E nesse videocast de hoje eu gostaria de falar para vocês os 7 principais desafios que todo empresário vai precisar passar para ter resultado de verdade. Roda a vinheta e eu volto para a gente começar a falar sobre esse importantíssimo tema aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Quando chega o final do ano, pelo menos 2 coisas a gente tem que pensar. A primeira delas é o que a gente cumpriu durante o ano. Como é que a gente chegou até aqui, tudo aquilo que foi bom, se deu certo, se não deu, tudo aquilo que foi ruim. Fazer as nossas reflexões para concluir aquilo que a gente principalmente não quer fazer no ano seguinte. E do outro lado, tudo aquilo que a gente vai desejar fazer, né? Se planejar aí para 2024. E, inclusive, se você quiser aprender a fazer um planejamento completo com 6 módulos, todas as ferramentas eu dou aí para você. Vou deixar aparecendo aqui o link agora e também na descrição desse vídeo o link do curso de planejamento estratégico. Eu acredito que seja, né, um dos principais, se não o principal e mais completo curso do mercado para que você consiga finalmente planejar de forma estratégica tudo aquilo que você precisa para a sua empresa. Dá uma conferida aí nesse link e conheça o curso que eu acredito que possa te ajudar, principalmente nessa época do ano. E aí, ao revisar o planejamento estratégico para pensar no ano seguinte, a gente se depara com alguns desafios, né? E quando a gente pensa, mesmo para quem está começando ou para quem já está aí como empresário há algum tempo, né? Investindo em coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, tentando crescer a sua empresa, a gente se depara com 7 desafios. O primeiro deles é gerir processos. Quando eu falo de processo, embora todo mundo fale que processo é tudo, processo não é tudo. Inclusive, muita gente confunde processo com área, departamento, setor. Área, departamento, setor é um local físico onde ficam pessoas que lidam dentro de um processo. Processo é marketing, processo é vendas, pós-vendas. Todo processo tem etapas ou subprocessos, todo processo tem atividades, todo processo tem tarefas. Então, a hierarquia processual é processo no topo, subetapas ou subprocessos aqui no segundo escalão, aí vamos dizer, atividades que fazem parte de cada etapa e as tarefas que fazem parte de cada atividade. Então, quando a gente fala de processo, quando eu falo de processo, eu estou falando, né, do nome daquele processo, por exemplo, marketing, vendas, pós-vendas e das etapas desse processo. Por que é importante a gente conhecer primeiro esses dois para depois conhecer as atividades? Atividade e tarefa não é processo. Atividade e tarefa são atividades e tarefa, ou seja, o como fazer algo. Processo é algo mais macro que possui etapas. Por que é importante você conhecer as etapas? Porque todo o processo tem uma sequência. Que sequência é essa, Evandro? A sequência de como você atende o seu cliente. Inclusive tem um nome, Jornada do Cliente, que está dentro, inclusive, do curso de planejamento estratégico. Primeira coisa que você precisa entender para dimensionar, mapear e padronizar os processos da sua empresa é entender quais são as etapas que percorrem, né, a jornada do seu cliente ou que o seu cliente percorre na jornada dele com você, passando pelo marketing, indo para a venda, a sua operação, o seu pós-venda. Por quê? Porque os outros processos que fazem parte do que eu chamo de mapa do fluxo de valor, né, são processos de apoio financeiro, compras, administrativo, a parte de recursos humanos e qualquer outro processo que a sua empresa tenha, são processos internos, são processos de apoio. Agora, marketing, vendas, operação e pós-venda são os processos da jornada do cliente. Eles estão interligados, inclusive tem várias coisas em paralelo. Ora o cliente faz, né, você faz algo em paralelo para ele, ora ele vai passar e nunca é linear, né? Uma jornada do cliente nunca é certinha e linear. Cada vez mais o cliente te pesquisa sobre você, sobre o seu produto ou serviço em plataformas diferentes. Então, esse desafio de gerir processos é saber enxergar esse mapa do fluxo de valor, que é um mapa que contém todos os processos da sua empresa, inclusive não estou falando ainda de pessoas. Óbvio que são pessoas que fazem aquilo que estão nos processos. Mas gerir processos quer dizer saber o que cada pessoa precisa fazer e ter números, ter uma visão com metas e indicadores para cada um deles, desdobradas do seu planejamento estratégico, para que cada processo saiba o que contribuir, o que vai precisar fazer nessa sequência de atividades. Por isso que
processo é uma sequência de atividades, né, para que você consiga entender e consiga ter essa visão do todo. Se você consegue entender o que marketing precisa fazer para vender bem para novos clientes, para a operação entregar bem, para o pós-venda também fazer o cliente voltar, essa é a principal função de um bom gestor, entender a jornada do cliente. Depois ir para os processos internos, financeiro, administrativo, compras, RH, para fazer, né, dar esse apoio para esses 4 processos poderem funcionar muito bem. Eles são o coração da sua empresa. Se a jornada do cliente não está funcionando e você não consegue gerir pelo menos esses 4 processos muito bem, você vai ter uma dificuldade. Então, gerir processos é muito importante. O segundo desafio, né, que aí também tem, daqui por diante eu vou falar alguns que tem a ver com processos de forma isolada, o segundo deles é lidar com as finanças. E aí, obviamente, o processo financeiro é um desafio, mas saber lidar dentro do processo financeiro, com o dinheiro, 2, com o que você vai fazer com o resultado, saber medir e saber como é que você vai fazer para coordenar a receita versus despesas da sua empresa é muito importante. A análise financeira que você vai ter que ter dentro do processo financeiro, primeiro, é muito importante, por isso que lá no mapa, né, lá no planejamento estratégico, a gente faz uma coisa, né, eu tenho um módulo no meu curso de planejamento estratégico que chama estratégia financeira. Por quê? Porque vai chegar uma hora que, por mais que você queira ir para algum lado com a sua empresa, você vai precisar modelar, né? As grandes empresas chamam isso de budget, que em português significa orçamento. Você vai precisar fazer o orçamento do ano que vem. Quanto você vai querer gastar em cada coisa, você vai contratar pessoas quando, você pretende crescer a sua meta, né? Para qual produto, em que momento, você vai lançar um produto novo quando, você vai diminuir os seus produtos, tirar aqueles de mercado quando. Então, tudo aquilo que você está planejando fazer vai ter um reflexo na sua estratégia financeira. Por isso que o módulo do curso chama Estratégia Financeira. E eu te dou lá no módulo do curso uma planilha prontinha e te explico como que você vai fazer para montar essa estratégia financeira para você ter o seu orçamento do ano seguinte. Orçamento nada mais é do que você projetar tudo aquilo que você quer ter de receita, de despesa fixa e de despesa variável. E também, como resultado, projetar sua margem de lucro e a sua curva 80-20 para você analisar, com o passar do ano, quais são os 20% de produto, serviço, enfim, aquilo que você vende, que estão dando os 80% de resultado. Próximo disso, né? Pode ser 70-30, mas a teoria fala 80-20 e quase que 90% das vezes se repete esse percentual. Então, cuidar das finanças, entendendo o que você vai fazer com o seu dinheiro, aquilo que sobra, aquilo que entra, aquilo que sai, é muito importante. Senão você vai tomar decisões completamente equivocadas e, ao tomar decisões equivocadas, não sabendo lidar com o próprio dinheiro, né, ou o dinheiro da empresa, você vai ter problema. Tem muito empresário que faz o que eu chamo de descapitalizar a empresa. O que é descapitalizar a empresa? Ele sabe mais ou menos o que vai ter de margem, ele tem um prolabore que muitas vezes não é fixo, varia demais, isso já é um problema. Você precisa fixar um prolabore para você e nos meses que você tiver um faturamento maior do que aquela meta que você colocou, inclusive tem gente que fala que nem precisa colocar meta. Gente, precisa pôr meta, né? Se você não colocar meta, como é que você vai perseguir um certo número, né? Só fala que não precisa colocar meta quem já está faturando aí bilhões e aí já fala que é tudo muito fácil, porque aí a meta vira só uma referência. Tome cuidado, nem tudo aquilo que um bilionário ou um milionário, alguém que já está faturando N vezes o que você fatura, você vai conseguir fazer para você. Você tem que fazer aquilo que está do tamanho do seu passo, vamos dizer assim, né? E não copiar aquilo que, né, de alguém que está muito avançado, porque aquele conselho daquela pessoa que está muito avançado na sua frente não vai servir para você. Então tome muito cuidado com as finanças e não descapitalize a sua empresa, não tire todo o recurso dela. Se você já tem um prolabore fixo, tente viver com ele e tente montar um capital de giro que cubra, né, um período X para que em momentos de dificuldade você tenha de onde tirar. Descapitalizar a empresa é aquele empresário que, além de ter o prolabore dele, que muitas vezes não é fixo, sobrou 10, ele tira 10. Sobrou 20, ele tira 20. Ou seja, tudo que a empresa consegue fornecer, quando sobra, ele tira para ele. E aí quando ele olha para trás, a empresa está sem nada, porque ele tirou e usou tudo para a vida pessoal dele. Isso não é saudável. Assim você não vai conseguir fazer a sua empresa crescer, porque crescimento
precisa de dinheiro. Para você contratar, precisa de dinheiro. Para você mudar mobília, para você mudar de lugar, para você reestruturar, comprar um software, comprar qualquer coisa, precisa de dinheiro. Então, você precisa montar uma estratégia, né, um orçamento, uma estratégia financeira que te permita juntar um capital de giro, né, para que você consiga ter base para movimentar cada vez mais esse crescimento e também, a partir de certos momentos, quando esse capital de giro já estiver acima do que você planejou, aí sim você pode tirar esse volume financeiro como participação de lucro. O terceiro desafio que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é o desafio de marketing. Ele parece ser simples, né? E as redes sociais parece que elas nos facilitam essa execução do marketing da nossa empresa, mas eu vejo um monte de gente fazendo marketing errado. Não que eu faça 100% certo, acho que é muito difícil uma pessoa acertar sempre em todas as instâncias, em todos os processos. Quem sou eu para ser aí o certinho de tudo? Mas eu vejo muitas pessoas postando, por exemplo, e achando que postar, seja um serviço ou seja um produto, é fazer marketing da forma correta. O cliente não compra o seu produto, o cliente não compra o seu serviço. O cliente compra a experiência, ele compra o benefício, o problema que você vai resolver. Enquanto você está postando o seu produto, foto do serviço, foto sua com o cachorrinho, foto não sei o quê, você não está sendo direcionado, né, ou direcionando as ações de marketing para aquilo que você quer vender. Lembre sempre da jornada do cliente. Marketing vem antes de vendas. Para vendas funcionar, marketing tem que atrair um volume muito grande de pessoas. Então, se você não está vendendo, meu amigo, é porque o seu marketing não está funcionando. E para que ele funcione, você vai ter que construir o seu funil em 3 etapas, analisar o que você vai fazer em cada etapa, está tudo lá no curso de planejamento estratégico ou no mini curso da jornada do cliente. Também é uma alternativa para você. Então, saber fazer marketing é muito importante porque vai atrair um volume correto de pessoas, né? Tem gente que quer atrair um volume a mais do que ele pode, né, assumir ou atender, e um volume excessivo de clientes também é ruim, né? Então, tome muito cuidado com aquilo que você faz. Você tem que fazer o marketing certo, para o momento certo, tanto do ano quanto do mês, para que você consiga, a partir do que você planejou estrategicamente lá no seu planejamento estratégico, você possa fazer semana a semana aqui no seu marketing. Então, esse terceiro desafio é muito importante. Quarto desafio, lidar, e eu vou juntar os dois num desafio só, poderia até separá-los, é lidar com vendas e pós-vendas. A gente fala a palavra vendas de forma equivocada, tudo pra gente é venda. Óbvio que a gente está vendendo sempre, mas a gente tem que saber quando eu estou vendendo, e vendas no sentido mais conceitual da palavra tem a ver com converter o cliente de primeira compra. Por quê? Porque, lembra da jornada do cliente? Marketing, vendas, operação e pós-venda. Tudo que vem de marketing deve ser focado num cliente de primeira compra, ou seja, aquele novo cliente que você quer captar. Então, se o marketing atraiu um novo cliente e você conseguiu converter, esse cliente vai para o seu pós-venda e você vai revender, fazer um pós-venda, ou seja, entrar com ele num outro fluxo. Então, venda é conversão de primeiro cliente, pós-venda é revender para aquele mesmo cliente. Embora eu esteja vendendo também no pós-venda, você tem que pensar que você precisa separar esses dois funis. Por quê? Eu preciso fazer algo para um cliente que está chegando pela primeira vez, e esse algo que eu vou fazer para esse cliente que está chegando da primeira vez, vindo do marketing, é diferente e precisa ser diferente do que eu vou fazer para alguns dos clientes, principalmente, né, uma boa parte daqueles clientes que eu já captei. Ou seja, eu já vendi 2, 3, 4, 10, 200 vezes. Então, é muito importante saber separar vendas de pós-vendas. Nos dois funis, de venda e de pós-venda, eu estou vendendo. Mas a estratégia que eu tenho, que está por trás desses dois funis, elas precisam ser diferentes. E marketing ajuda ambos. Marketing ajuda a converter um cliente de primeira compra, trazer um cliente para que você converta ele. E marketing também precisa ajudar o pós-venda a mobilizar esse cliente, né, de segunda, terceira, 10ª, 20ª compra, para fazer com que ele volte e compre de novo e sempre. Nem todo marketing de um pós-venda serve para um cliente de primeira compra, lembre disso. E nem todo marketing para o cliente de primeira compra vai servir para o cliente de segunda, 5ª, 10ª compra. Então, saber fazer vendas e pós-vendas é um desafio muito importante que você vai ter sempre. Quinto desafio, liderar pessoas. A gente falou lá
em gerir processos, aí eu falei de marketing, falei de vendas e pós-venda, e agora eu vou falar de um tema que é de liderança, né, que é complementar a gestão. Gestão tem a ver com processos, liderança tem a ver com pessoas. Por isso que eu nem gosto de usar o termo, né, gestão de pessoas, porque para mim ele é um termo, não vou dizer errado, mas equivocado. Você gere processos e lidera pessoas. Quando eu quero falar de pessoas, eu falo sobre liderança. E liderança é complementar a gestão. Um bom empresário ele precisa ser um pouco dos dois. Um pouco de gestor, saber olhar processos, ver números, mapear, padronizar, acompanhar resultado e ser líder. Motivar, poder dar feedback, poder conscientizar as pessoas e levar as pessoas na direção que os processos precisam ir. Por isso que esses dois pilares, gestão e liderança, são muito importantes e são complementares. Então aí você vai precisar, para liderar bem, entender de perfil comportamental para você conhecer os seus colaboradores. Você vai precisar ter um processo de RH que te ajude a liderar da forma certa, que consiga fazer com que você possa avaliar os seus colaboradores, dar um feedback, ter um acordo de metas, conseguir desenvolver um plano, né, para cada colaborador, que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, e é assim que você vai não só motivar, mas fazer com que tudo aquilo que aquela pessoa precisa ter para crescer na sua empresa, você possa conduzi-lo nessa direção. Porque o colaborador não sabe o que você quer. É você que precisa falar para ele, é você que precisa direcioná-lo, é você que precisa ter um processo de RH que defina um plano de cargos e salários. E é o plano de cargos e salários o início de um processo de recursos humanos que vai fazer com que você consiga liderar muito bem as pessoas e levá-las para onde você deseja. Então, esse quinto desafio você sempre vai ter e é um dos que eu acho que, não vou dizer que é o mais difícil, né, porque tem pessoas que têm habilidades para isso, mas um dos desafios mais importantes. Por quê? Porque se a sua empresa precisa de gente, e a gente sempre vai estar lidando com gente, seja externa, seja fornecedor, prestador de serviço, um conector, um colaborador, enfim, estaremos lidando o tempo inteiro com pessoas. Se você faz isso, você vai precisar saber liderar para puxar essas pessoas e fazer com que elas façam, né, aquilo que você deseja. O sexto desafio é o desafio do crescimento. Eu até coloquei aqui uma frase, né, aprender a reinvestir, aprender o que você precisa fazer para conduzir a sua empresa para aquele número que você deseja chegar lá no ano seguinte, né? Se você projetou e fez o seu planejamento estratégico para 2024, por exemplo, de janeiro a dezembro, com crescimento, né, linear ou exponencial, da forma como você acha que consegue conduzir a sua empresa, esse crescimento vai precisar, vai te trazer desafios diversos, né? Vai te trazer o desafio de gente, vai te trazer o desafio do dinheiro, vai te trazer o desafio próprio de conhecimento, porque tem muita gente que acha que consegue fazer a empresa crescer, mas não faz porque não tem conhecimento para fazer a empresa ir naquela direção. E aí, crescimento, né, envolve estrutura, que envolve dinheiro, envolve você saber fazer gestão do seu tempo, a gestão dos processos, entregar aquilo que o cliente deseja no momento que você acredita que precisa para fazer com que esse crescimento volte. Então, e até mesmo, né, eu falo para os meus clientes processo de mentoria consultiva, todo mundo fala que quer crescer, né? E aí a gente tem que dimensionar esse crescimento de acordo com o seu braço, com o seu tamanho de empresa e com o passo que você pode dar. Por quê? Depende de várias coisas, né? Vou resumir aí a palavra recursos. Vai depender de vários recursos esse crescimento. Se você tem, inclusive, recurso de conhecimento, você vai conseguir fazer esse crescimento acontecer. Se não, às vezes, inclusive, esse crescimento ele nem vai ser bom dependendo do momento que você está passando na sua empresa. Eu, por exemplo, eu quero crescer a minha margem de lucro. Eu não quero crescer em relação ao time, eu quero continuar uma empresa de um homem só, que tem, né, duas empresas na verdade, e que faz, né, já implementou um modelo de negócio que consegue fazer com que, mesmo sendo uma empresa de uma pessoa só, os processos funcionem de forma sistemática, com ferramentas, com metodologias e com parceiros, prestadores de serviço que me apoiam para isso funcionar. Na sua empresa, no seu modelo de negócio, você vai ter que dimensionar a mesma coisa, para que, dentro da qualidade de vida que você quer ter, dentro do dinheiro que você almeja alcançar e dos resultados que a sua empresa vai entregar para o seu cliente, esse crescimento você precisa pensar muito bem, senão a gente acaba trocando os pés pelas mãos e só falando da boca para fora que a gente quer crescer, mas no final das contas a gente não está fazendo nada para ir nessa direção e não acaba acontecendo. E o último desafio que eu sempre gosto de dizer e que parte dele eu falo no curso de gestão, que eu vou relançar
daqui a algumas semanas, inclusive, é o desafio da melhoria contínua e da inovação, que são duas coisas diferentes, mas eu pus no mesmo desafio. Melhorar continuamente é saber enxergar nos processos aquilo que precisa ser melhorado um pouquinho todos os dias. O seu colaborador está aí, ele está melhorando, ele faz uma coisa, né? Estabeleceu-se padrões, né? Foi você ou ele ou a junção entre aquilo que você conversou com as pessoas. Sua empresa precisa de alguma certa padronização. Depois que você estabeleceu um padrão, ele precisa, com o tempo, ser melhorado. Acha-se um segundo padrão. Melhora, acha-se um terceiro padrão. E assim a empresa vai evoluindo, com a sua ideia, né? E com a ideia dos seus colaboradores ou todo mundo em conjunto. Por isso que, quando as pessoas passam pelo meu processo de mentoria consultiva, algumas delas chegam na fase 3, que é a fase onde eu falo, né, e ensino elas a fazer, fiz isso por muitos e muitos anos, workshops de melhoria contínua, que o japonês chama de workshop Kaizen. É um workshop que você pode fazer ele um dia, pode fazer ele uma semana, depende daquilo que você quer alcançar, né? Quanto mais você vai levar tempo, é porque mais pessoas, processos, dados você vai ter que levantar para ir analisá-los, né? Ir naquela direção, fazendo as mudanças que você quer, mas pensar de forma organizada para fazer melhorias, isso tem método, né? Chama-se método do workshop Kaizen. Para quem não conhece, um dia eu vou conseguir trazer isso para vocês, e se você, né, participar da minha mentoria e chegar até a fase 3, com certeza esse é um tema que faz parte lá da fase 3. Então, aprender a fazer essa melhoria contínua, olhar um padrão e ver o que dá para melhorar, sempre continuamente, né? Aquele lance do 1%, se você melhora 1%, vamos dizer, não dá para melhorar 1% todo dia, mas se esse conceito está na sua cabeça e semanalmente, junto inclusive com as suas reuniões, você discute essas melhorias com seus colaboradores, esse crescimento, na verdade, ele volta para você de forma exponencial. Ele não é linear, né? Pode ser que não vai ser aquela reta crescente, vai ser uma curva que vai te trazer um resultado muito maior e muito mais rápido do que você imagina. E a parte de inovação é complementar a melhoria contínua. Melhoria contínua é fazer melhorias em pequenos passos. A inovação é quando eu dou um salto, quando eu faço, por exemplo, um investimento num software, e aí, sei lá, eu compro um outro equipamento, eu mudo da água para o vinho algo que eu estou fazendo, e esse mudar, né, da água para o vinho vai fazer com que o resultado venha muito mais rápido. Implementar algo focado em inovação na sua empresa é sempre muito importante. E aí faça uma pergunta para você mesmo. Quais foram as inovações que você fez nesse ano de 2023? Você só melhorou em alguns aspectos, mesmo que pouco, ou você fez algumas coisas que, no passar do tempo, trouxeram esse momento de inovação, ou seja, algo que você implementou na sua empresa, seja uma ideia sua, de um fornecedor, algo que você viu numa feira, num mastermind, num curso, alguma coisa que você mudou que, de repente, né, deu um salto muito maior do que se você tivesse feito uma melhoria pequena, né, como o Kaizen preza aí, ou prega. Né? Fazer inovação é você dar um salto, né, e muitas vezes custa, né, dinheiro, custa trazer uma pessoa, mudar um software, tecnologia, algo que vai fazer com que esse salto traga um resultado, né, quase que da noite para o dia, ou num curto prazo, aí, um resultado muito grande que só melhorias em pequenos passos talvez não daria. Então você tem que atuar nos dois. Todos os dias focado na melhoria contínua e de vez em quando fazer inovação para que você consiga, dentro da sua empresa, tratar essas lacunas desses buracos que às vezes estão te trazendo inclusive prejuízo e poder dar saltos quânticos, né, de resultado interno e também financeiro aí, para que você consiga crescer na velocidade que você quiser. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse lá no início desse vídeo, tudo isso faz parte daquilo que está no curso de planejamento estratégico. E esse é o momento de você pensar no seu planejamento estratégico de 2023. Está aqui o link do curso, dá uma olhada lá no site também, vou deixar o link da descrição para você ir direto lá para a página, dá uma olhada o que tem no curso, são 6 módulos que eu acredito que são muito importantes para você fazer o seu planejamento estratégico de forma simples e correta, abandonando aquele lance de plano de negócio que é antigo, que não funciona mais. Vai lá, tenho certeza que esse curso vai poder te ajudar muito. Grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.